Shalom Aleichem, mas Shalom Ha, sejam bem-vindos a mais um shiur comigo, Yehudá. Estou aqui hoje para fazer um shiur com vocês bem interessante, onde a gente vai falar sobre a entrega da Torá. Deixa esse remédio de mosquito para lá. Bom, olha que interessante. Essa paraxá, né, para quem acompanha a paraxá, as parashots, né, por isso que eu recomendo muito que você tenha uma Torá. Se você não tem, é muito bom você você encomendar uma para você. Na descrição também o número, se você tiver interesse em adquirir comigo. Essa paraxá, né, a paraxá Itro, né, que é o sogro de Moshe Rabbeinu, essa paraxá poderia ter tido vários nomes, né? A entrega da Torá, Monte Sinai, os ditos, muitas coisas, mas ela tem o nome de Itro, que é o sogro de Moshe. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora. Mais para frente eu posso falar por que essa paraxá ganhou o nome de Itro, né? Bom, o que eu quero falar com vocês nesse shiur é o seguinte. A quem foi entregue a Torá? Para quem a Torá foi entregue? Bom, não há a menor dúvida nem discussão que a Torá foi entregue a Israel, né? Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai, o povo ficou lá embaixo e Moisés, né, Moshe recebeu a Torá. Mas eu vejo muitas pessoas dizer, por exemplo, cristãos dizer que eu vivo só na graça, que eu não vivo sobre a lei, que a Torá não é para mim. Ou a gente vê, infelizmente, né, alguns rabinos também dizer que a Torá é só para Israel. Não são todos, tá? Tem muitos rabinos que não dizem isso, que pelo contrário, que pregam que a Torá é para todos. Mas alguns dizem que você só precisa cumprir algumas leis, alguns mandamentos, né, ser um Beninoa e pronto, tá ótimo. Bom, nessa porção, né, de Itro, foi quando os 10 ditos, né, foram ditos ali com a entrega da Torá. Olha que interessante. Vamos pegar a nossa Bíblia, peguem a Bíblia de vocês no livro de Êxodo 19 e 20. Aqui, né, no livro de Êxodo, capítulo 20, eu vou ler o versículo 1, mas eu não vou ler tudo e vou pular lá na frente, porque esse vídeo não vai ser um vídeo muito longo. Mas é para vocês verem que incrível isso aqui. Olha que interessante. Êxodo capítulo 20, versículo 1. E Deus falou essas palavras, dizendo: Eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão. Não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de figura alguma, que há acima dos céus, nem abaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não prostarás diante delas, nem as servirás, pois eu sou o eterno teu Deus, eu sou Deus zeloso. Essa palavra zeloso aqui, ela é ciumento. Deus é ciumento, ele não gosta, né? Ele não permite que você adore deuses estranhos. Então, se você adora um Deus que é um homem, um Deus que se fez carne, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não tem forma, não tem figura, não nasce, não morre, não tem princípio, nem tem fim. Eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos filhos sobre a terceira e quarta geração, aos que me aborrecem, e faço misericórdia até 2000 gerações dos que me amam. E os que guardam os meus mandamentos. Não julgarás em nome do... não jurarás em nome do teu Deus em vão, porque não livrará o Eterno os que jurarem em seu nome em vão. Esteja lembrados do dia de Shabat, para santificá-lo. 6 dias farás seus trabalhos, toda a sua obra, e no 7º dia é o sábado do Eterno. Não farás nenhuma obra, tu nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teu servo, nem teu servo, nem teu animal, nem o peregrino que estiver na tua cidade. Porque 6 dias fez o Eterno os céus, a terra, o mar, tudo que nele há, e repousou no 7º dia. Portanto, abençoou o Eterno no 7º dia e o santificou. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias sobre a terra. O Eterno teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás nada que é do teu próximo, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem a tua jumenta, nada que seja do teu próximo. E o povo ouvia os trovões e as... prestem atenção, que aqui, presta atenção, o Eterno está dando aqui os 10 mandamentos, né, os 10 ditos, e o povo via os trovões. Olha só, o povo via os trovões, ninguém vê trovão, a gente vai entender isso aqui. Os povos viam os trovões, as tochas, o som do shofar e o monte flumegando. E viu o povo e tremeu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala tu e nós ouviremos, e não fala conosco Deus, para que nós não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, para vós experimentar veio a Deus.
para que esteja no seu temor diante de vós, a fim de que não os pequeis. E ficou o povo ao longe, e Moisés chegou-se às trevas espessas, onde estava a glória de Deus. Bom, aqui a gente vê que o Eterno, né, bendito seja ele foi falando lá em cima: não cobiçarás a mulher do próximo, nem o jumento, nem tua serva, nem teu servo, nem nada que seja do teu próximo, não cobiçarás a nada. E guardarás o Shabat, porque em 6 dias criou o Eterno, os céus, a terra, tudo que nela habita, e no 7º dia ele cessou de sua obra, e tornou assim o Shabat, né, o sábado, um dia santo. Então Hashem foi falando lá as 10 palavras, e a gente viu que o povo ouvia o som dos trovões e o sofá. O povo não vê, né? Ali é uma ideia, né? O povo ouviu, o povo estava vendo o que estava acontecendo. Não que eles viam o trovão, a gente não vê o trovão. A gente ouve o trovão e vê o raio, mas o trovão não vê. Mas você vê a situação, você vê a chuva, você vê a tempestade, você vê todo aquele céu negro, barulho, você vê a situação, não vê o trovão, mas você vê o ambiente. Então ali o Eterno foi falando dessas palavras. E para quem lê a passagem, pode ler o anterior, vai bater a minha porta, você vai ver que tinham trovões, tinham relâmpagos, e o som do shofar ia aumentando, e o povo foi ficando com medo. Falou: Moisés, fala com Deus para nós, porque nós vamos morrer todo mundo, fala com ele e você passa para nós. Então ali Moisés falou: não se aflinja, não tenha medo, mas o povo ficou com muito medo, e eu não tiro a razão deles. Imagina aquele dia era assim, eu imagino assim, e eu acredito que era assim. Estava lá o povo reunido em volta do Sinai, e diz que era espesso, era trovões, raio, a terra tremia, porque imagina, a presença de Hashem estava ali. Então quando Hashem, bendito seja ele, desceu no Monte Sinai, houve relâmpagos, houve trovões. Pensa numa tempestade daquelas que você dá aqueles trovões e a janela da sua casa até treme. Isso era fichinha perto do que estava acontecendo aquele dia. O céu ficou negro, tinha relâmpagos, tinha trovão, a terra tremia, sacudia tudo, e aquela voz, que eu acredito devia ser uma voz bem forte: não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Estou brincando, mas eu acredito que era uma voz bem imponente, né? Bem imponente. Trovões, relâmpagos, vento, era abre aspas, né? Um caos, terremoto ali, a terra tremendo. Então o povo ficou com medo, e eu não tiro a razão deles. Então o povo falou: Moshe, vai lá, Moshe, fala por nós, a gente vai ouvir você, vai lá e fala com Deus para nós. Então, olha só o que é interessante, é que a gente vai ver aqui agora. Olha que interessante. E disse o Eterno a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: vós tenham visto aquilo que eu falei do céu convosco, e não farei diante de mim nenhum Deus de prata, nem ouro, altar, nananana. Aqui vai continuar os mandamentos. Olha os comentários que temos aqui na Torá. Olha que interessante. E todo o povo via os trovões. Todo o povo, que eu falei para você, o povo via os trovões. Olha que interessante. E todo o povo via os trovões. Rabi Lohanan ben Zakkai explica assim: este versículo: vozes, não vós, vistas, mas assim ouvidas, também trovões, só podem ser ouvidos e não vistos. Mas o sentido exato da frase é que o povo percebeu as vozes que acompanhavam os trovões. O povo compreendeu a substância transcendental deste aviso acompanhado de trovões e relâmpagos. Como o texto menciona, kalot, vozes no plural, e não kal, voz no singular. Podemos deduzir as que voz dos sinais ouviu em 70 vozes, em 70 idiomas, para que todos os 70 povos da época pudessem ouvir e entender no seu respectivo vocabulário a proclamação do Sinai. Em outras palavras, aquilo que a voz do shofar pronunciou no Sinai não apelou exclusivamente à conveniência do povo de Israel, mas sim aos corações da humanidade. O mesmo aconteceu em relação aos primeiros mandamentos: eu sou o Eterno teu Deus, visto que o versículo sequente, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão, poderia ser interpretado como se fosse dirigido exclusivamente ao povo de Israel. Mas para interpretar esta interpretação errônea, os sábios explicam que a oração sublime na fé judaica, Shema Israel, escuta Israel, que na proclamamos que Deus é um, é dirigida a Leroal Bet Olam, toda a humanidade. Chegará o dia em que todos os seres humanos irão de confessar que só existe um Deus e um único poder supremo
transcendental, metafísico, que dirige e orienta ao destino do universo. Então aqui a gente viu, olha que interessante, vozes foram ouvidas. O que nós aprendemos com isso? Que a Torá ela foi entregue ao povo de Israel. O povo de Israel, o povo Yehudim, é detentor da Torá. Mas ela não é somente para Israel. A Torá foi entregue a Israel, mas todos os povos, todas as 70 línguas que existiam na época, a gente está lá no princípio, né? Pouco tempo depois do dilúvio. Então, existiam na época 70 línguas. 70, não nações, né, porque existiam mais nações falando o mesmo idioma, mas 70 línguas. E toda a terra, todo mundo escutou a voz de Hashem. Então, quando o Eterno falou, toda a humanidade ouviu. Não foi uma voz que se ouviu no Sinai. Foi vozes, 70 vozes em 70 idiomas diferentes. É como se o Eterno estivesse hoje entregando a Torá e nós ouvíssemos em português, americanos ouvissem em inglês, chineses em mandarim. Então, todo o povo, todo mundo ouviu as palavras de Hashem. Então, se você acha que a Torá é um fardo na sua vida, você está sendo contra o que o próprio Eterno deu para você. A Torá é para nós, o povo Yehudim, e para todos aqueles que têm Hashem como o único Deus da sua vida, como o único Criador. Se você tem um Deus humano, um Deus que nasce, um Deus que morre como seu Deus, aí a Torá realmente não é para você. Mas se você tem um Deus que não nasce, que não morre, que não tem princípio nem fim, o qual criou os céus e a terra através das suas palavras, então a Torá é para você. Olha que interessante, eu vou ler com vocês aqui, ó, uma oração que nós fazemos antes de ler a Torá, né, uma reza, que está aqui dentro da Torá também, por isso que é muito legal você ter a Torá. Antes de ler a Torá, nós fazemos essa brahot, aqui ela está em português, está em hebraico, está transliterado, eu vou ler em português com vocês. Olha só, vou colocar o óculos que assim não força a vista. Olha que interessante. Sagrada e pura é a Torá, Moisés é o homem da verdade, a Torá que nos legou é verdadeira, esta é a lei que Moisés pôs diante dos filhos de Israel, de acordo com o Eterno, por intermédio de Moshe, a Torá, que nos ordenou Moisés, herança para a congregação de Jacob, árvore da vida para os que nela se apegam. Olha só, os que nela se apegam, árvore da vida, os que nela se apegam. Os seus caminhos são bem-aventurados, os seus caminhos são agradáveis, todas as suas veredas são de paz, ela proporciona longa atividade à tua destra, a tua esquerda oferece felicidade e honra. Foi de agrado do Eterno, por amor à tua própria justiça, dar magnificância e torná-la poderosa. Olha que incrível. Eu vou encerrar o vídeo já. Eu quero ler apenas mais uma parte que lemos também aqui no Shabat, que é muito bonita, e olha que interessante. Pela Torá, pelo serviço religioso, pelos profetas, por esse dia de Shabat que nos desse Eterno, nosso Deus, para a santidade, para descanso, para a honra e glória, por tudo isso te rendemos graças, Eterno, e te bendizemos. Louvado seja o teu nome por toda a boca de todo ser vivo, continuamente. Bendito és tu, Eterno, que santificas o Shabat. Então, olha que interessante. Todos aqueles que nela se apegam, seus caminhos são agradáveis, suas veredas são de paz, ela proporciona longevidade à tua destra, felicidade e honra à tua direita. Então a Sagrada Torá, que bendito é o Eterno, né, Bezat Hashem, entregou ao Monte Sinai, a Moshe Rabbeinu, e todos os povos, todas as línguas ouviram a entrega da Torá. Então a Torá foi entregue para todos. Né, foi entregue a Moshe Rabbeinu, a Israel, dentro da Torá, né, o povo de Israel, mas para que todos possamos assim ter essa bênção em nossas vidas, que é a Torá. Fiquem todos na Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, Lehitraot.